Boa tarde, irmãs! Boa tarde, meu povo. Bem na hora do almoço, né? A gente está começando essa série de lives. São 7 dias de live, de essa hora, 12h30 e 20 horas, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial, que ela viveu, né? Algo muito parecido do que eu vivi também. E eu tô esperando ela entrar. A Fábia, ela é minha paciente hoje. Ela tá superando muitas coisas, ela acabou de entrar. E o tema da nossa live é um medo que é muito comum. Poxa, eu vou me separar? Será que eu vou dar conta de tudo sozinha? De uma casa, de filho, das contas, de empresa. Será que eu vou dar conta, né? E eu chamei ela pra gente bater esse papo. E ela entrou aqui e eu vou chamá-la. Ai, meu Deus. Manda o convite pra mim, Fábia. Por mais que eu Calma. Adicionar como moderador, vou botar aqui. Já adicionei. Ou então tu pede pra. Pronto. Hello! Oi, tudo bom? Tudo? Estás aonde? Eu tô na loja. Tá. Então vamos lá, se apresente. Desde então, eu já quero agradecer a sua participação, por estar aqui, por ajudar também a tantas mulheres que passam por isso, né, Fábia? Eu mesma passei pela mesma coisa. Esse Sim, medo de dar conta das coisas sozinha, né? Então, sim. está presente e vamos começando. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Fábia, eu sou paciente da Bianca, como ela já falou. E eu passei, quer dizer, passei pelo mesmo processo que a Bianca passou, né? Também. Essa questão de ter terminado um relacionamento, né? Que já não estava indo bem. E tivemos uma filha. E sempre tem esse medo, né, de como a gente vai lidar, né, com certas questões. É natural da vida, né? Tudo novo, a gente vai ter medo, é uma coisa assim certa. E a gente tem que ver, tem que analisar esse medo não de uma forma de nos paralisar, de irmos para frente mesmo com esse medo mesmo, né? Uhum. Eu tive esse medo e ainda estou trabalhando ele, né? Mas estou superando, graças a Deus. E exatamente como a Bianca falou, medo de como é que eu vou fazer para deixar na escola, por exemplo, das contas, da educação, né? Também que é muito importante, da questão da mãe Fábia, né? Também, como é que ela vai se portar e tudo, de como ela vai lidar com a Fábia pessoa e a Fábia mãe, e diversas outras questões que a gente está trabalhando, né? Eu acho que essa forma que a Bianca trabalha, do autoconhecimento, é muito importante para a gente realmente se conhecer. Eu ainda estou me conhecendo, né? É um processo diário, não é da noite para o dia. Mas Não. a Bianca ajuda bastante. Às vezes me dá uns cagaços, mas tá valendo. Faz uns cagaços com amor, né? Exato. Brincadeiras à parte, ela chama a atenção, né? Ela chama Fábio, né? Vamos chamar a atenção para isso, eu acho que não tá legal assim, ou vamos tentar assim, né? E assim a gente vai indo, né? Vai indo para frente, vai caminhando. E eu acho que essa questão do medo, eu sou uma pessoa que eu tive diversos medos, né? E várias coisas. Mas eu acho que eu não pego esse medo e eu paraliso. Esse medo, ele faz, para mim, Fábio, ele faz me impulsionar a ir para frente. Né? Vamos Exato. voltar um pouquinho na época do relacionamento, né? Quando É. foi que você começou a perceber que não estava legal,
né? E que você ia lá tentando. Quando foi que você começou a perceber, cair essa ficha, que o relacionamento já não estava bom? Foi caindo a ficha quando foi acontecendo algumas coisas que estavam a outra pessoa me botando assim para baixo, né? Palavras, exemplo, você não é capaz, né? Isso mexe muito com o psicológico, né? Da pessoa, não só de mulheres, né? Tanto de mulheres quanto de homens, que eu sei também que homens também passam por Ah, isso, né? Importante a gente falar aqui também. Então, isso foi começando a me chamar a atenção. E quando eu estava vendo também que eu estava fazendo mais do que a outra pessoa, não estava no equilíbrio, né? E eu sempre pensando na questão de família, né? Família, 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 e filho e tudo. Aí eu ia, não, vou aqui, vou tentar mais uma vez, né? Eu ia, não, vamos tentar e tudo. Porque eu sou do tipo de pessoa que sempre vale a pena tentar até não, né? Não consegui mais. Viu que aquilo ali você tentou até um certo ponto e viu que não dá mais aí. Mas sempre eu sou da pessoa que realmente eu acho que todo mundo deve tentar. Porque pelo menos, né, você tentou. Você disse que eu tentei, mas realmente não deu certo. Não foi por mim que eu tentei, mas pela a outra pessoa. Então eu fui percebendo isso, aí eu falei, não, eu vou terminar mesmo, né? Eu acho que isso realmente não está me fazendo bem em diversos você aspectos. sentia que não estava te fazendo bem, assim, sentia ansiedade? O que é que você sentia nessa época que o relacionamento não estava te fazendo bem e você ficando por causa da família, né? Não, queria que a Maria Exato. Laura fosse criada com pai, mãe e filha. Mas na Exatamente. época, o que é que você sentia quando ele te colocava para baixo, a sua autoestima? Quais eram os sentimentos, assim? Quais eram as dores? A ansiedade, principalmente, né? Tu tocou nesse ponto, a ansiedade eu sentia muito. E também a desconfiança. A desconfiança também existia bastante. E eu sempre pensava, nesse ponto da ansiedade, eu sempre pensava assim, meu Deus, tipo, eu tô tentando, mas não tô tendo resposta, né? Isso acaba que criando ansiedade, né? A pessoa é natural, não tem como não criar. Aí isso me deixava muito angustiada, me deixava triste. E eu tinha que dar, só eu podia dar um ponto final, né? Naquilo que não estava me fazendo bem. E em busca de outra coisa que me faça de ficar bem, na verdade, não é nem de outra coisa, é de ficar bem comigo mesmo. Ter paz, né? Ter paz é super importante. Isso, Então, enquanto você estava no relacionamento, você sentia ansiedade, angústia. isso. Uhum. E se você não tivesse dado um ponto final, você acha que ainda estaria rolando até hoje o relacionamento? Assim, estaria mais na mesma coisa, né? Na mesma, no mesmo modo. Não teria melhorado. Eu é que tinha que ver que aquilo ali não estava fazendo bem para mim, que eu tentei até um certo ponto e não deu. E é isso, pelo menos hoje eu digo para você, né, como eu até converso com você, que eu tentei, né? Eu tentei o máximo que eu pude, mas não diz respeito a você que tentou, diz respeito a outra pessoa que não quer. E tá tudo bem, né? Até porque ninguém é obrigado a querer nada com alguém. E uma coisa, assim, eu vi que é muito clara: ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, não adianta. Não vai Você mudar. tentava com conversa, chamava para conversar. Chamava várias vezes, vamos conversar, vamos tentar ajustar, né? O que está acontecendo, eu posso te ajudar, o que é que a gente pode fazer, né? Para melhorar, para ver o que é que está acontecendo, vamos aqui sentar. Mas sempre a gente conversava, aí falava que ia melhorar, mas isso durava tipo uma semana, duas, e depois voltava tudo a mesma coisa, a mesma história. Aí você vai cansando, né? Também a pessoa cansando, cansando, cansando. Como tudo na vida que a gente conversa, 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 e não se chega a canto nenhum, né? Isso cansa. Aí foi que eu tomei realmente a decisão de terminar e ir pra frente, ficar em paz. E aí, quando você terminou, né? Realmente, quando vocês se separaram, Uhum. como é que você se sentiu, assim, nos primeiros momentos, né? Antes da paz chegar, porque a paz ela chega, mas assim, antes. Eu Quais me foram senti as dores?
eu posso te dizer que eu me sentia triste, né? Triste. E eu, assim, meio que frustrada, né? Assim, porque não deu certo, essas coisas, né? Não deu certo, ai, errei, tipo isso. Aí eu fiquei muito nisso, né? Nesse pensamento. Aí depois eu fui, quando a gente começou, né, a trabalhar juntas, a ter esse autoconhecimento, eu comecei a descobrir que não era sobre mim. Era sobre realmente a pessoa que não quis, né? Não fez por onde, não tentou, não quis tentar. E tá tudo bem também, porque ninguém é obrigado a tentar nada por ninguém, se a pessoa não quer, eu não posso obrigar, né? A outra pessoa a mudar. É isso, esse é fato, que ninguém muda ninguém, a não ser que a pessoa queira mudar. Eu, por muitas vezes, eu erro, natural da vida, né? Até porque nós somos seres humanos, a gente erra mesmo, né? E eu sou do tipo de pessoa que eu erro, né? E tento melhorar naquilo que eu errei. Eu erro, acerto, erro e acerto todo dia da minha vida. Agora, o que eu acho importante da gente, né? Nós seres humanos, que é não fazer acertando todo dia, é a gente querer mudar. Isso que a gente erra. Porque se a gente está nesse erro eternamente, não vai melhorar, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tentando melhorar, buscar, eu acho que vão abrindo caminhos, abrindo portas, a gente vai se autoconhecendo mais, a gente vai melhorando como ser humano mesmo. E nessa época desse fim, Fábio, assim, você ficou em casa, você chorou, como é que foi, assim? Fala um pouquinho para até para quem está assistindo, para ver que é normal o período de luto, né? A gente sente muito essa questão, poxa, eu fracassei, né? Como se estivesse num relacionamento ruim também não fosse um fracasso, Aham, né? Mas exato. como é que você ficou, literalmente, depois desse término? Eu fiquei um pouco em casa, né? Eu fiquei um pouco em casa, mas assim, depois de um certo período, eu falei, não, eu preciso sair para continuar a minha vida, né? Fazer Nessa amizade época você nova, fazia terapia? como Nessa época, entre essa dúvida se fica, se separa, você estava em algum processo terapêutico? estava, eu estava. Que era justamente muito sobre isso, né? Se via, se não ia e tal. Ia tentando, ia, né? Tentando, ela ia me ajudando também nisso, né? E aí, passei esse período, um pouco mais em Quanto casa, tempo esse período mais ou menos, consegue lembrar? do que tu fala. E tu ficou triste em casa, sem querer sair? Eu acho que foi mais ou menos um mês, 2 meses, mais ou menos isso. E eu vi que eu podia ficar aquilo, né? Eu tinha que botar minha vida para frente. E é justamente essa questão do medo. Porque cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Sim. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E eu peguei esse medo de sair, né, de ir para o mundo, né, da minha vida, para ir para frente. Vamos para frente, porque eu não posso ficar parada, estagnada. E nessa época desses 2 meses, assim, atrapalhou um pouco o teu trabalho, Atrapalhou. rotina de exercícios, né? Como é que tu se sentia nessa época em relação ao trabalho? Como é que tu fazia? Atrapalhou mais o meu trabalho, na verdade, né? Atrapalhou um pouco mais dessa questão profissional. O exercício não, o exercício eu estava ali todo dia, não faltava um dia, a não ser quando realmente eu não podia ir, mas o exercício sempre foi constante. Eu acho que ele, na verdade, ajuda muito a gente, né? Demais, demais. Para tirar o estresse, a ansiedade, né? A serotonina, né? Que libera, a endorfina. Não sei se é a serotonina ou a endorfina. É As o, duas. as duas. É o hormônio da felicidade, né? Aquela que você sente com aquela coisa de dever cumprir. Ah, cumprir aqui meu compromisso. Porque eu levo o exercício como um compromisso comigo, né? Eu levo como se fosse uma reunião, um exemplo. Então, isso me ajudou muito, muito No bastante. trabalho te atrapalhou como? Eu não conseguia me concentrar, né? Eu não conseguia, às vezes eu estava em reunião ou falando alguma coisa com alguém, mas eu não estava ali. Tipo assim, estava só o corpo, mas a minha mente não tava legal. Não estava bacana, não. Aí eu tinha muita falta de concentração, de atenção. Inclusive, eu fiquei até pensando, meu Deus, será que eu tenho TDAH? Eu fiquei imaginando, né? Mas não, é porque tava muita coisa na minha cabeça e a minha cabeça não estava
processando as coisas direito. Aí, por muitas vezes, eu perdi as coisas, eu esquecia, eu não lembrava. Eu, tem isso para fazer, não tá, nem me lembro. Aí a pessoa me ligava, fala, a reunião tá, eu, que reunião? Tipo, eu nem me lembrava, tá certo, tá bom. Eu ia, no mesmo com dificuldade, eu ia, às vezes eu remarcava, mas ia com dificuldade também. E eu ia levando, de um jeito ou de outro, viu? E na tua maternidade, atrapalhou alguma coisa? Bianca, não vou dizer, esse não me atrapalhou, sabe? Eu acho que dificultou um pouco, né? Porque eu estava muito nessa e eu não conseguia dar atenção para Maria Laura como deveria ser, né? Então eu até fiquei pensando nisso, meu Deus, eu tenho que trabalhar em mim para poder dar atenção a ela, né? De uma certa maneira ou de outra, como a gente é cheio de coisas para fazer, mas eu sempre tento o quê? Não, eu vou tirar um dia, uma parte do meu dia, mesmo eu estando cansada, para eu estar ali com ela, né? Brincando, ou com ela perto, a gente tirando brincadeira e tudo e tal. Às vezes eu chego cansada do colégio também, mas eu paro, né? Fico ali, bem morto de cansar, mas estou lá. E eu sei que, assim, eu tento. Não sou a mãe perfeita, nunca vou ser, né? Nem eu. Acho que não É, vai existir, né? Essa mãe nunca vai existir. perfeita. Não existe, eu acredito que não existe criação certa ou errada. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que dependendo do modo de vida de cada um, é a criação de cada um e tá tudo bem, né? Então eu vejo, né? Eu, Fábio, eu faço o máximo que eu posso, no que eu posso, né? Não vou além do que eu posso porque eu não consigo. E Faz, assim, ó, faz quanto tempo que você se separou do pai da Maria Laura? vai fazer 10 meses. 10 meses. Ou 10, seja, faz pouco tempo, né? faz pouco tempo. Tu consegue lembrar, assim, da tua virada de chave, assim, quando tu disse assim, já tentei de tudo, não quero mais isso pra minha vida. Eu lembro exatamente. Foi um dia que eu estava no computador, aí eu estava vendo umas coisas aqui do trabalho. Aí eu fiquei pensando, aí eu, gente, eu tenho que dar um ponto final nisso, porque isso não vai mudar. Isso está me fazendo muito mal. Aí foi nesse dia que eu realmente tomei a decisão e no dia seguinte aconteceu outro problema grave, né, sério, comigo e com ele. Aí foi que eu tive mais a certeza que realmente não tinha como mais. Aí foi essa virada de chave. Entendi. Que aí foi quando a gente começou o nosso acompanhamento, né? Isso, foi. Você procurou minha ajuda para assim, para tentar superar, para tentar ser uma pessoa melhor, para dar uma virada de chave na vida, Isso. né? E a gente vem nesse acompanhamento até hoje, né? Graças a Deus. Que eu digo, vou dizer igual uma colega da gente, a Bianca é necessária. É necessário pra gente. E Fábia, o que te surpreendeu mais nesse processo, né? De terminar, de começar a cuidar da Maria Laura sozinha, a seguir em frente, o que mais te surpreendeu, assim, de positivo, que tu achava, assim, que ia ser horrível, e nem foi essas coisas todas de horrível. Algo te surpreendeu? Eu acho que é a questão de eu fazer as coisas só. Eu acho que isso me surpreendeu, porque eu ficava, ai meu Deus, não vou conseguir não. Tipo isso, não vou conseguir, como é que eu vou conseguir? E isso eu, assim, fui começando a dar um jeito, né? Enfim, Fazer o quê, por exemplo, sozinha? tipo, deixa eu ver aqui. Tipo, trazer e levar e trazer a Maria lá pro colégio. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não sei o que, como é que eu vou ajeitar Sozinha na isso. cadeirinha, né? Porque É, ela tem quantos anos hoje? ela tem 1 ano e 8. Não, 1 ano e 9. 1 ano e 9. Ou seja, ela era muito bebezinha, né? Mano, é. Assim, botar na cadeirinha sozinha, tirar. Vai que ela dava um escândalo dentro do carro, tu sozinha, né? Aham. Exato, Eu já exatamente. passei por isso, viu? É ruim. Ela uma vez, acho que foi umas 2 vezes que ela veio, mas depois ela, tipo, meio que se acostumou também. E hoje, como eu tenho ajuda também, né, da babá dela, aí ela vem com a babá dela atrás e tá tudo bem. Às vezes, não, deixa que eu vou. Aí eu vou, eu pego só e boto ela. E assim a gente vai se virando, né? Se virando do jeito que dá.
E o que foi mais difícil, começar a fazer as coisas só? A primeira saída sozinha foi difícil? Foi bem difícil, porque eu sentada no local, eu ficava pensando assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu acho que todo mundo se pergunta isso quando passa por isso. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu acho que não é pra casa. Mas eu fiquei, né? Aí uma amiga minha que, Maria, me ajuda demais. Inclusive, até hoje ela me ajuda, que é uma grande amiga, falou. Eu falei, amiga, eu vou embora. Ela, por quê? Ela falou, tá gostando, não? Aí eu falei, não, não é pra eu estar aqui. Não é, cara. Tipo, eu sou mãe, eu sou mãe, eu não é pra eu estar aqui, é pra eu estar lá. Aí ela falava, Fábio, a Maria Laura está lá, com a babá dela, tá tudo certo. E você tem o direito de também ser a mulher Fábia, não só a Fábia mãe. Aí se eu chorava e dizia, né? Inclusive eu estava um pouco emocionada, porque foi um pouquinho difícil, né? Porque eu me cobrava muito em relação a isso. E recebia também muito julgamento, né? De quem, Fábia, você recebia julgamento? De familiares, de amigos também, né? E isso você faz, se você não abstrair, você vai, né, absorver. Então, eu tive que botar uma coisa na minha cabeça, Fábio. Você faz o que você pode. E você tem o direito, eu sempre repeti isso para mim. E você tem o direito de sair, de se divertir, de viajar, de ir pro salão, de não sei o que, que são coisas que eu gosto. Então você tem esse direito e tá tudo bem. Não é porque você é mãe que você se esqueceu, não. E eu sempre lutando com isso. E a minha amiga também, tá? Porque ela é mãe de três. Ela é mãe de Eita, três. Aham. E ela é casada e tudo, ela sabe, eu sou mãe de três. E eu viajo também. Eu vou pro salão também. E tá tudo bem. Entendeu? Aí eu tá certo. Aí ela olha sempre que, olha nessa que tecla. interessante que a Raquel tá dizendo. A Ah, gente sente um peixe fora d'água. Isso mesmo, Fábio. Recomeço não é fácil. As primeiras saídas, meu Deus do céu, a gente realmente se sente um peixe fora d'água, né? é estranho. É muito esquisito. Mas aí você vai indo, né? Você vai indo. Eu tenho uma ajuda de pessoas muito bacanas, além da Bianca. Conheci pessoas através da Bianca maravilhosas que eu realmente estava precisando de verdade. Obrigada, Bianca, por ter Você introduzido não a faz uma rede de apoio, né? Exato. Eu via várias pacientes minhas que diziam: eu não tenho com quem sair, É, todo mundo tá namorando ou casado. E aí eu comecei a juntar vocês e vocês foram fazendo grupinhos que vão para a igreja, né? certo. Aham, exatamente. Aí já vai para café, né? Para a igreja, sai também. Uma às vezes liga para outra, né? Ou manda mensagem, tá tudo bem. Aí reza por mim, sei lá, um exemplo, né? Tá tudo bem com as filhas, né? Porque a maioria, quer dizer, todos praticamente têm filhos. É, Tá tudo bem com as meninas, tá tudo bem com a família, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? A gente sempre tá se ajudando, mesmo longe, né? Que não tá todo mundo direto junto por causa da rotina, da vida de cada um. Mas sempre as meninas, Fábio, vamos pra igreja. Eu, fulana, vamos pra igreja também. Hoje, reza por mim, tô legal. Rezo. e Fábia, eu vi que você se emocionou quando falou sobre o julgamento, né? A gente recebe muito julgamento Hum, de pai, de mãe, de uhum. amigas, né? Preconceito. Eu sofri muito preconceito, né? Algumas amigas se afastaram. Como foi isso pra você? Teve duas amigas também que se afastaram, isso aí, igual como aconteceu com você. Mas eu acho que, na verdade, eu ainda sofro um pouco de julgamento. Eu acho que para mim é o que mais me dói, sabe? Porque, assim, parece uma coisa que você faz, tem crítica. Você não faz, também tem. Aí você fica naquele negócio assim. E aí, eu faço, eu não faço, porque vai ter crítica de tudo que é jeito mesmo, né? Tipo isso. E às vezes eu fico muito nesse negócio assim, meu Deus, eu vou? Será que eu não vou? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não. Porque eu recebi, detalhe, eu recebi uma palavra de uma pessoa distante de mim que foi bater lá nessa pessoa uma informação minha, que não tem nada a ver, né? Aí, sobre julgamento, sobre isso, né? Sobre o que é que eu estava fazendo, que não sei o quê, e falaram uma crítica de mim.
Aí eu, caramba, puxa vida, eu não sou nem próximo muito dessa pessoa, e foi bater lá. E a pessoa vai me dizer, eu falo, meu Deus do céu, eu, Jesus, para você ver como existem vários tipos de crítica e julgamento, aí você tem que pegar o quê? As críticas construtivas, e, né, que vão crescer. Por exemplo, Fábio, da minha amiga, saia, tire um tempo para você, né? Vá se cuidar, vá fazer o que você gosta. Viajar, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, eu espareço muito quando eu viajo, que eu saio um pouco da minha rotina, né? Saio um Sim. pouco da minha rotina, relaxo mais um pouco e tá tudo bem também, né? E eu acho que isso é muito importante também de procurar fazer o que é que a gente gosta, né? O que é que eu gosto. Vou fazer aqui para esparecer, para tirar o pensamento, que às vezes você fica pensando muito e aquilo fica martirizando na sua cabeça. Então você tem que tirar, porque senão o pensamento vai lhe consumir, né? E Fábia, sobre esses julgamentos, essas críticas, assim, depois que a gente começou esse acompanhamento, como é que foi? Como é que tá hoje essa questão dessas críticas que você ainda recebe, julgamentos, né? Eu tô assim, né? Não é muito fácil, sabe, Bianca? Mas eu tento não levar para mim, de verdade. Eu tento, tá? É difícil. É difícil, porque a pessoa fica batendo naquela mesma tecla. Mas assim, essa pessoa que me julga, né? Ela tem várias outras coisas que ela tem que resolver. Não sou eu. É sobre a pessoa, né? Então é muito fácil eu apontar, né? Vou apontar aqui, né? Mas eu não faço uma auto-reflexão do que é que eu erro. Porque todo ser humano é, como eu falei, né? Aí eu falei para essa pessoa assim, é muito fácil apontar qualquer coisa da gente, seja erro, seja acerto, principalmente os erros, né? Agora, assim, pare para pensar um pouquinho e faça uma reflexão do que é que você erra também, antes de apontar alguma coisa ou minha ou de outra pessoa, qualquer, independentemente de quem seja. Faça essa auto-reflexão e veja o que é que você está errando também, em vez de apontar, porque apontar é muito fácil. Agora, fazer a reflexão, né? É que é mais difícil. E depois que a gente aprende que quando uma pessoa fala, julga, ela tá falando muito mais sobre ela, do que ela viveu, do passado dela, né? Do que sobre você em si. Então, É porque assim, uma mãe, ela já se cobra muito por si só. Porque tem que trabalhar, porque tem que ter uma vida, porque tem que namorar de novo, porque tem que recomeçar. E você é uma pessoa que trabalha muito. E aí, a gente tem que entender que tem que ouvir. Eu gosto do exercício assim, de uma nuvem. sim, As nuvens vêm e elas passam. A mesma coisa das críticas. Vem, eu observo a nuvem passando, ó, e ela vai embora. Porque é muito sobre a outra pessoa, muito mais do que sobre você. exatamente. E assim, é, essa pessoa que me julga, ela sempre bate muito na tecla do ser mãe, né? Ser mãe, ser mãe, ser mãe. Mas por quê? Porque na cabeça dela, ela acha que toda mãe, por exemplo, né, tem que fazer as mesmas coisas que ela fez. Então, Aham. assim, né? Cada mãe é uma mãe, por isso que eu digo, não tem certo e errado. Cada mãe tem um estilo de vida e a criação é de acordo com o estilo de vida da pessoa. E tá tudo bem. Não existe, tu tá criando assim e tá errado, tu tá criando assim e tá certo. Pra mim, na minha cabeça, não existe isso. Eu É, crio a Maria Laura de um jeito, a Bianca cria os filhos dela de outro jeito, e assim a gente vai indo e tá tudo certo, tá tudo bem. e É existem as épocas, né? exato, Antigamente era outro tipo de criação, né? Então hoje é outro. Antes a mãe se anulava completamente para cuidar dos filhos, né? Hoje não, a mãe ela tem deve, né, trabalhar, ser independente. Quantas mulheres eu recebo aqui que às vezes não se separam de relacionamentos abusivos porque são dependentes financeiramente, é, né? Antigamente não tinha isso, né? Então assim, é uma das coisas que eu mais digo, trabalhem, sejam independentes para é vocês verdade. não ficarem presas a relacionamentos abusivos. Uhum. Não é verdade? É verdade, é. Você sempre falou isso pra mim, e é verdade.
Isso. E sobre a separação ainda, como é que a Maria Laura ficou depois? Mariana tá bem, né? Assim, no nosso caso, o pai dela não é muito presente, né? Então, assim, como ela é bebê ainda, né? Ela tá começando a criar o vínculo agora. Então, ela tá bem. Ela tá bem, mano. Ela ri, ela brinca, a gente brinca, ela vai pro colégio. Não, não. Tá tudo bem, graças a Deus. Ela não. Inclusive, ela até fala, às vezes ela chama, papai, eu incentivo, eu não sou de fazer nada contra ele, nem nada, não. Eu sempre falo, papai, mamãe, né, vovô, vovó. E ela chama, ela inclusive ontem ela falou tchau. Pela primeira vez ela falou tchau e ficou dando assim, tchau, tchau, eu tchau. Aí agora tá falando quer. Aí eu, tu quer? Ela quer, quer. Aí eu fiquei bem emocionada, sabe? Sabe, eu não achei legal, porque às vezes a pessoa, tipo, julgando, né, as pessoas em geral, ah, por que que não falou ainda, né? Por exemplo, por que que não sei o quê? Por que que não sei o que lá? Aí eu, gente, tudo na calma, calma. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tem gente que só foi falar com 3 anos de idade. E nem por isso morreu, vamos dizer assim. Tá aí, tranquilo. Teve gente que falou com um, teve falou com dois, com três, com quatro. Eu falei com dois, quase dois, uma coisa assim. Então, Uhum. cada um tem o seu tempo. É porque as pessoas hoje não obedecer aquele. Vixe, já tem problema. Vixe, não sei o que, não sei o que, né? As pessoas já vão muito para esse lado. A gente, calma. Cada criança é uma criança. Cada ser humano é um ser humano. Ah, porque o filho de fulano, o filho de ciclano. Sim, o filho de fulano é um, o filho de ciclano é outro, Maria Laura é um, o filho da Bianca é outro. E assim, cada criança independente é diferente. Então a gente tem que respeitar o quê? É o que eu falo muito para as pessoas que vêm falar isso para mim. Eu, cara, respeita o tempo da Maria Laura. Se ela não falou agora, então por que não é para ela falar agora? Já já ela fala e ela se desenvolve e eu busco. A pessoa fala como se eu não buscasse. Não, ela não busca porque é para a filha dela falar, por exemplo. Né? Eu já levei Maria Laura e fono. Não deu certo, não gostei. Né? E é difícil também achar fono pelo plano, né? Eu estou até buscando também, que a maioria é particular. E eu entendo também, né? Até porque os planos hoje em dia pagam muito pouco, né? Então, às vezes, as pessoas elas não respeitam isso, o tempo de cada criança. E é importante, Já já ela vai estar falando quando a gente menos esperar, ó. né? Ela já, Ela isso já não. fala pequenas coisas. Igual ontem que ela falou tchau, né? Quer. Aham. Bobó, ela falou bobó. Aí pronto, e tá tudo bem. Aí eu falei, aí eu pensei, né? Tá vendo? Nem precisa se estressar. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. Não. Vai no teu tempo, vai fazendo, vai observando e vai fazendo o que você pode. E dá tudo certo. Verdade. E Fábio, se fosse para voltar atrás, teria feito tudo de novo? Do que tu fala da parte de tentar? Sim, desse último relacionamento do pai da Maria Laura, né? Assim, você teria feito tudo de novo. Não. Quem era a Fábia de antes e a Fábia de agora? Eu acho que a Fábia de antes, né, ela se perdeu, né, assim, no que diz respeito a essa essência mesmo da Fábia. E hoje ela está tentando recuperar a Uhum. essência dela. Características, né, que eu tenho. E eu estou nesse processo de recuperar, porque é um processo, né? A gente até fala, a gente conversa, né, Bia? Que a gente tem que passar por cada fase do processo. Não adianta pular. Não adianta pular, né? A gente tá bem na fase de autoconhecimento, Sim, porque quando a gente se separa, a gente se perde um pouco de si, sim, né? A mulher sempre nessa tentativa de querer resgatar, de querer cuidar, porque não foi nos ensinado a desistir, né? Foi nos ensinado a persistir. Vamos lá, a mulher sabe, a mulher quer dificular, né? Então, assim, foi nos ensinado isso, mas a gente tem que observar que hoje, em pleno 2025, não dá mais para ficar em relacionamento ruim, né? Então, a gente está nessa parte de autoconhecimento para entender quem é a Fábia, o que é que ela gosta, começar a fazer coisas sozinhas, que já vai para o Rio sozinha agora, né? Conta isso aí, Fábia. ai, ai. Olha aí, ó, depois que a gente começou o processo, diz aí o que foi que já aconteceu.
Algo na atividade física e nessa viagem, vai. Fala aí para as meninas para incentivar. Depois que eu comecei o processo, assim, eu sempre fui muito independente também, né? Por ser filha única, eu sempre fui de fazer as minhas coisas só. Mas aí a gente começou, né? O processo. Eu sempre gosto de viajar, né? Eu sempre gostei, é o meu hobby, é viajar. Aí eu fui, peguei meu carro, fui pra praia só. Eu vou pra praia, eu vou ficar aqui não. Aí pegou, fui pra praia só. Levei a Maria Laura também. Aí viajei para Brasília só também. Fui para os cantos só. Inclusive fiz amizades maravilhosas nos cantos que eu tava, nos cantos que eu tava. Que assim, particularmente da Fábia, não é uma dificuldade para ela. Eu sou bem assim expansiva de fazer amizade rápido e tudo, sou bem sociável. Mas fui para os cantos só, pesquisava os cantos e ia. Eu fui para onde, meu Deus? Fui para Goiânia também só, sozinha. Tô indo agora para o Rio. E Eu qual entrei foi o para esporte novo que você começou? entrei para corrida, né? Que eu vi também a Bianca correndo, aí fiquei com curiosidade de correr também. Até para questão de saúde, né? Tentar emagrecer mais um pouco. Aí eu adorei, a turma é muito legal, o professor é ótimo, maravilhoso. Fiz amizades também, porque tem um grupo enorme, né? Aí a gente vai pro Rio agora, eu nem ia não, né? Aí o pessoal tanto insistir, não, bora, 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 bora. Eu, pois bora. Eu falei, pois bora. Aí vou só também, e lá a gente se encontra, né? O grupo pra ir pra corrida. E eu vou tentar fazer os 10, né? Não sei se vou conseguir, mas tô lá. Vou lá tentar. Eu acho Você que vale vai, a pena você tentar. vai, você vai conseguir com as suas próprias pernas, né? No seu próprio ritmo, anda um pouquinho, porque você começou agora, Sim, mas começou uma atividade física nova, já vai viajar com a turma da corrida, fazer exato. uma prova em outro estado. Aham, exato. Olha o teu crescimento. Aham, uhum. Sim, sim. Parabéns, viu, Fábia? Obrigada. E Pra assim, quem, gente. Ah, quem quiser, né? Assim, tem pessoas aqui que não me conhecem, tudo, que também não conhecem a Bianca, né? Pode estar aqui pela live de alguém que indicou e tudo. Realmente vale muito a pena fazer. Quem está querendo de verdade fazer esse processo com a Bianca. E também, se quiser falar comigo, também estou aberta a toda conversa. Eu sou muito de ajudar também as pessoas. Eu acho que é isso que conectou também eu e a Bianca, porque a Bianca, além de ajudar a gente nesse autoconhecimento, ela ajuda a gente em todos os aspectos da nossa vida, seja pessoal, profissional, espiritual, que é isso que ela leva muito, né, Bianca? E isso ela fez muito eu me reaproximar, porque, gente, é muito, muito importante. Eu estou É tirando um dos pilares do meu método, né? O exato. espiritual. O espiritual é a base de tudo. Eu tinha esse pensamento assim, não, isso aí não vale muito, assim, não vale muito a pena, mas vale. Hoje eu vi que vale a pena. Então eu fui me reconectando, isso está fazendo muito bem. Às vezes eu estou angustiada com alguma coisa, eu vou lá, faço minha oração, né? E tudo. Isso vai me ajudando também, porque são dias e dias, né? Nem todo dia a gente está 100%. E tá E tudo assim, bem, e né? tá tudo bem. A gente vai caminhando. O importante é não parar. O importante é ir caminhando um dia após o outro. E depois que a gente começou esse processo, acho que isso mudou muita coisa na sua vida, né? Reconexão com o espiritual, começou a correr, Uhum. começou a se abrir para o novo também, para relacionamentos, Sim. né? Já vai fazer uma viagem com a turma da E, corrida. Eu eu tô vou muito, adorar. tô muito orgulhosa de você. Obrigada, obrigada. Para a gente finalizar, se você quisesse assim dizer algo para quem está assistindo, essa live vai para o YouTube também, né? O que é que você diria para essas mulheres que estão se separando, com filhos, que a gente já passou por isso, sabe que não é fácil? O que é que você diria para elas? Gente, Bianca, o que eu tenho para dizer para as mulheres que estão passando por essa fase, né, igual a gente, é que vão ter desafios, né, como tudo na nossa vida, mas que não desistam, persistam, né? E busquem ajuda, porque a ajuda está ali para fazer a gente melhorar, não é vergonhoso, não. Diga, eu quero uma terapia, eu vou, eu vou para uma igreja, né, para um templo, sei lá, independentemente da sua religião, que não tem problema, a gente respeita todas as religiões do mundo, mas não
desistam, persistam e não deixem o medo paralisar vocês. Não deixem, peguem esse medo e tentem ressignificar esse medo e vão em frente e busquem estar. Isso também é muito importante, que a Bianca também faça um livro que eu estou lendo, inclusive vai acabar, que é muito importante essa questão do ambiente onde a gente está e das pessoas com quem a gente está. Então, procurem sempre estar em locais e com pessoas positivas, que vão lhe empurrar para frente. Não negativo, porque tem muita gente negativa que bota a gente para baixo. Então, a gente tem que estar perto de pessoas positivas e em locais também positivos, que vão sempre estar trazendo para a gente o melhor da gente, despertando o melhor que a gente tem. E essa frase fica aqui. Não desistam, persistam. Eu acho que vai ser até meu lema agora. Não Pronto. desista, persista. E que não é nada demais hoje uma mãe separada com filhos, né? Sim, Não tem nada demais. vai. Vamos E, quebrar e essa a gente barreira. está recomeçando todos os dias, Nos não dias, é é? verdade. É verdade. Muito A gente importante. recomeça todos os dias. Pois Quebrar olha, esse paradigma, né? Vamos quebrar esse paradigma, essa barreira. exatamente. Pois olha, muito obrigada pela sua Imagina. participação. Acredito que ajudou muita gente aqui. Eu não consegui muito ver os comentários, mas essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube, né? Então, assim, quem quiser falar comigo, quiser falar com a Fábia, tenho certeza que a Fábia também dá umas dicas do que ela já passou, né? E a gente vai se ajudando, criando essa rede de apoio de sororidade. Mulheres juntas que já passaram pelas mesmas dores, que já superaram, porque tem gente que tá lá atrás, percebe, Fábio? Se separando, com filho pequeno, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Então, nós duas aqui dizendo, ó, é possível. Olha aí a Raquel, Existe a obrigada, Raquel, é. meninas. Oi, Raquel. Como foi Que bom bom. ouvi-las. Que bom que ajudou, né, Bianca? Que ajuda, né? Ajuda sempre. Pois um beijo, a gente se fala, viu? Beijo, beijo, cheiro. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.